Bem-vindos a mais um episódio da Conversa Continua. Hoje vamos falar sobre juventude, sobre adolescentes, jovens adultos, como é a inclusão deles ou exclusão na escola, na universidade, portanto, durante a sua vida. Vamos tentar perceber aqui como é que existem aqui alguns tipos de problemas, como é que podemos resolver e quais as maiores dificuldades que nós temos hoje em dia nas crianças, nos jovens adultos e tentar de alguma forma passar-vos essa informação e conseguir, com o profissional que nós temos hoje, resolver ou dar algum contexto sobre essas problemáticas. Portanto, hoje a conversa continua com Bruno Monteiro, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, David, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer o convite em meu nome pessoal, mas também da Escutamento, esta parceria que nós estamos a desenvolver com os nossos profissionais é extremamente importante. Eu diria que a conversa continua pode tornar-se efetivamente aqui num programa diferente, onde os jovens, mas os adultos, também as crianças, os pais, podem saber mais sobre saúde mental. Hoje, felizmente, falamos mais de saúde mental, mas ainda falamos pouco. E eu penso que rúbricas como esta podem fazer toda a diferença. E empresas como a Escutamento não podiam deixar de se associar a este programa, porque a própria Escutamento é uma empresa que trabalha sobretudo a saúde mental e aquilo que está na missão e nos valores da Escutamento é isso, uma especialização em saúde mental. Nós somos uma policlínica, somos especialistas em saúde mental e queremos que a saúde mental possa chegar a todos das várias formas. Por isso, o nosso muito obrigado, David. E eu agradeço também vocês disponibilizarem-se aqui, porque acho que faz sentido e acho que enquadramos-nos aqui perfeitamente, porque os valores são mútuos e no seguimento do que tu disseste, fazer uma pergunta assim aqui à parte daquilo que é o nosso tema de hoje, que é a questão quando fala-se muito de saúde mental, mas põe-se pouco em prática ainda. Sim, Não é? eu diria, e até pegando um bocadinho já no nosso tema, eu diria que hoje já se começa a falar de saúde mental, hoje já vamos falando de saúde mental, hoje já dizemos aos jovens para pedir ajuda, já dizemos aos adultos para pedir ajuda, mas o problema está um pouco mais à frente, David. E o problema começa quando nós dizemos a um jovem que deve pedir ajuda, mas depois leva 3 meses para conseguir uma consulta de psicologia, leva 4 meses para conseguir uma consulta de pedopsiquiatria ou de psiquiatria e depois acabamos por querer dar ferramentas a estes jovens, a estas pessoas, mas depois o que é que temos a seguir? As pessoas têm a intenção de falar, procuram ajuda, mas faltam respostas. No momento, não é? No momento. Depois acaba por ser. E há uma coisa muito importante. Na saúde mental, nós não podemos esperar um mês, não podemos esperar 2 meses. E muitas vezes, uma semana, 2 dias, pode ser já tarde. É verdade. Isso, por acaso, é uma técnica, não sei se já falei aqui nos outros episódios, mas é uma técnica que eu utilizo muito nos momentos em que estou um bocadinho mais baixo. E como já falei, e é de conhecimento público, porque já partilhei várias vezes, eu tenho consultas todos os meses. E quando tenho aqueles momentos mais baixos, é uma coisa que eu utilizo, é saber que aquela consulta vai acontecer naquele dia específico. Digo assim, bom, até é só passar aqui este momento. Acaba por ser uma técnica porque há ali momentos específicos. Claro que não se enquadra aqui nisto que a gente está a falar, é outro tema, mas era só mais para partilhar aqui uma pequena técnica que... Não se enquadra, mas também diria que não se deixa de enquadrar. Exato, porque o jovem ou o adulto, porque isto aqui acaba por ser desde a criança, do jovem ao adulto, saber que naquele momento pode ser ouvido, naquele momento vai ter alguém que o vai estar a analisar, mas não a julgar, e esta palavra aqui é muito importante, o não julgamento, Claro. o que está a trabalhar as suas ideias, que percebe que se calhar por trás daquilo que ele está a dizer existe dor. Esse momento muitas vezes é importante. Eu em consulta muitas vezes tenho pais que me dizem o meu filho já estava a perguntar quando é que posso ir ao Bruno. E isso é muito importante. E até diria esta questão do ir ao Bruno, não é ir ao Dr. Bruno, não é ir ao psicólogo, é
eles veem aquele espaço como seguro. E isso é muito importante, seja desde a infância até à adultez. Isso é fundamental. E é giro estás a partilhar isso porque isso é o que se quer, né? Lá está. É o ponto final, dizer assim, ok, conseguimos. Perfeitamente. Conseguimos chegar a esse ponto. Sabes que eu vinha no caminho para aqui, quando vinha a pensar, e vinha a apreciar o que é a paisagem, vinha a ver as pessoas a correrem e a fazer outras coisas. E vinha a pensar uma coisa é que se calhar até se enquadra aqui e enquadra-se aqui na parte da juventude, porque a juventude é muito visual, à base do show-off, digamos assim, de se inserir. Eu vinha a pensar que nós tiramos muito aquelas modas americanas, italianas, francesas, tudo o que é fora daqui. Nós aproveitamos muito, através das redes sociais, aquilo que é visualmente apelativo fora. O que eu vinha a pensar é, será que nós, muitas vezes, aquilo que nós utilizamos como visualmente apelativo fora se enquadra naquilo que é a nossa mentalidade atual? Porque lá fora enquadra-se em certos pontos, em certos contextos, a evolução psicológica e de pensamento está muito mais evoluída num sentido, digamos assim, ou está direcionada para outro caminho que não está aqui. E nós estamos aqui a fazer misturas que depois vai criar aqui problemáticas. Consegues perceber o que eu estou a dizer? Consigo, mas David, hoje o mundo está muito global. E a verdade é que aquilo que se passa nos Estados Unidos acaba por também se passar um pouco em Portugal. Aquilo que se passa em França acaba por se passar também em Portugal, porque num mundo onde a globalização, onde a internet e hoje em dia a inteligência artificial fazem parte do dia a dia dos jovens e dos adultos, não podemos dissociar problemas que se passam em determinada cultura, e estamos aqui mais a falar naturalmente em países desenvolvidos, porque se falarmos em países em desenvolvimento, as problemáticas naturalmente são outras, mas as modas é tudo aquilo que nós vamos buscar, por exemplo, a questões das redes sociais. Claro. Nós hoje vimos muitas situações de crianças e jovens a, a trabalhar, a ser aquilo que no Brasil são. Exato. É? Porque o povo brasileiro tem muita influência, é nas músicas, é na forma de vestir, é muitas vezes até na forma de estar. E no mundo global nós não podemos deixar de pensar que há problemas efetivamente que são reais, mas que não são só do contexto nacional. Claro, claro. Pois, e lá está. A minha questão aqui seria mais no sentido de que nós apanhamos muito aquela ideologia do que é visualmente apelativo, mas também acabamos por trazer também certos problemas e replicar às vezes certas ideologias que acabam por estar noutras culturas, né? E acabam por ser expandidos também, mas lá está, isto é como tudo. O que vende bom também vende mal em certos pontos, né? Acaba por ser de alguma forma Sim, transmitido. e infelizmente, David, aquilo que eu muitas vezes vejo em contexto de consulta é que os nossos jovens estão, infelizmente, a apanhar muito mais daquilo que é mau, daquilo que por exemplo, é o preconceito, é o destratar o outro, o ser, às vezes, bom, ser mau para o outro, e isso é preocupante em termos daquilo que é a nossa juventude. Eu tenho muitas crianças e muitos jovens excluídos, por exemplo, por não terem um iPhone, por não terem uma determinada roupa, por não terem aquela forma de vestir. Eu tenho aqui, agora estou-me a lembrar de uma jovem de 17 anos, está a terminar, ou terminou agora o ensino secundário, vai se candidatar à universidade, em que ela foi excluída de um determinado grupo porque, como ela diz, não gosta de se vestir à Beto. E ela não fazia parte daquele padrão. E a nossa vida vive, e os nossos jovens, e aliás, eu diria que é cultural quase existir aqui uma padronização de comportamentos, mas também daquilo que é visual, daquilo que nós vemos. E como é que uma determinada jovem que não se enquadra naquele grupo, porque o grupo de pares na adolescência tem uma influência incrível, como é que pode fazer parte? Não faz, depois é excluída por causa de pequenas coisas fúteis, no entanto. E o que é que isso pode criar de problemas psicológicos?
Imensos. Ansiedades, baixa autoestima, baixo autoconceito, ou seja, são jovens que começam a desacreditar neles, e eu, continuando a falar aqui nesta jovem, esta jovem acha que nunca vai ser feliz. Ela diz-me que sofreu de bullying, e isso tinha moldado. Ela até me dizia: o que é que eu vou fazer para a faculdade se eu já sei que vou encontrar pessoas iguais? Claro, claro. Aliás, ela diz-me uma coisa muito, muito marcante e impactante em termos daquilo que é os sinais de alerta. Ela diz-me, se eu pudesse e se eu soubesse que não seria um desgosto para os meus pais, eu hoje não estava aqui. Claro, claro. Não vê saída, não é? Não vê saída, não vê resolução nenhuma, não vê melhoria e acaba por ser... Não vê saída, e ela ainda tem, entre aspas, e aqui com muitas aspas, um problema, que é a melhor aluna da turma, o que, mais uma vez, não fazendo parte do padrão, sendo a melhor aluna da turma, já tendo um histórico de bullying, é uma vítima fácil. Claro. E o que é que ela, quando eu lhe pergunto assim, quais são os teus, o que é que gostas em ti? O que é que tu fazes bem? A única coisa que ela me consegue responder em termos de qualidade é: sou boa aluna. Claro. De resto da minha vida não é nada. Claro. Nós conseguimos fazer perfeitamente uma ligação ao que é o mundo adulto no geral, porque acaba por ser a pessoa que tem mais sucesso, digamos, acaba por ser se calhar mais atacada, não é? Sim, e essa é uma boa questão. Naturalmente nós temos o exemplo maior, né, que é o do Cristiano Ronaldo, Claro. em que muitos criticam, desde o anónimo a figuras públicas, a especialistas, a não especialistas. Toda a gente tem opinião. Toda a gente tem uma opinião, e se calhar pouca gente conhece o que é ser uma estrela, Claro. o impacto que em termos de pressão isso coloca, claro, numa pessoa que não pode ir tomar um café descansado a uma esplanada, porque tem, claro, sempre pessoas à volta, tem sempre pessoas a esperarem. Ainda agora vimos com o casamento, né, formou-se uma grande confusão numa igreja, e afinal ele foi casado dias depois noutra. Claro. Mas é um mediatismo, e isso é lógico que pessoas que são melhores do que nós e que nós podíamos aproveitar para nos motivarem, para tentarmos trabalhar mais, nós não fazemos isso. Tentamos denegrir a imagem de quem tem sucesso de alguma forma, tentamos fazer com que aquela pessoa se sinta mal, ou seja, deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida do outro. E acabamos por fazer aqui uma ligação também ao outro lado dos jovens, porque ela passa mal com essa situação, mas certamente os jovens que estão do outro lado estão a tentar colmatar alguma lacuna ou algum trauma que têm, tentando atacá-la de alguma forma. Tu sentes isso? Pode-se considerar assim dessa forma ou não? Pode, aliás, ela é vítima de bullying, e claríssimo. Aliás, houve um processo até difícil de gerir em termos da escola, porque há uma tentativa deliberada de fazer com que esta pessoa que está apenas a querer aprender, que está apenas a querer seguir os seus sonhos, não o faça. Claro. E isso tem muito a ver com os valores que nós estamos a passar aos nossos jovens, às nossas crianças, e que ou nós nos apercebemos efetivamente do que está em causa, ou nós podemos estar a ter um retrocesso em termos dos valores conquistados por os nossos pais, por os nossos avós, que lutaram tanto para que nós tenhamos uma vida livre, e nós hoje estamos a pôr isso tudo em causa. Claro, claro. E acabamos por estar a condicionar tanto a nossa vida como a vida do outro, não é? Claramente. Nós, David, se eu estiver extremamente preocupado com o que tu estás a fazer, ou com o que tu não estás a fazer, com o que tu consegues ou com o que tu não consegues, onde é que eu fico? Claro. Qual é a minha posição no mundo? Qual é a minha posição na comunidade? Esquece-me de mim. E eu esquecer-me de mim, acho que estou a perder aquilo que poderia ser o caminharmos juntos, o progredirmos juntos, o conquistarmos juntos. Claro.
falaste aí nos valores das crianças, estamos a perder valores das crianças. Aliás, as crianças não estão a fazer aquela retenção de valores que nós costumávamos ter, ou pelo menos que era um bocadinho mais transversal. Aqui, a minha questão é o porquê de acontecer isto. Porquê é que acontece uma criança olhar mais para o vizinho e continuar a dizer tu tens de ser mau para tu te tornares bons, ao invés de dizer assim, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero me esforçar, ou devia me esforçar e devia lutar para conseguir, se eu ambiciono aquilo, ou se quero de alguma forma ser melhor, devia olhar para mim e lutar dessa forma. Sim, é assim. Naturalmente, isto não podemos generalizar e dizer que todas as pessoas são assim, mas aquilo que eu vejo muitas vezes é que as práticas parentais estão completamente estruturadas. E se nós temos medo de dizer não a uma criança, se nós temos medo que aquela criança possa ir brincar no parque e possa cair, e antes dela cair já estamos a agarrar, Claro. se existe um conflito entre duas crianças e o conflito é resolvido pelos pais, o que é que nós estamos a ensinar aos nossos filhos? Desresponsabilização, não é? Responsabilização, estamos a ensinar que estamos lá sempre para resolver os problemas deles, e isso é uma utopia, porque nós não vamos estar lá. Claro. Os nossos filhos estão inseridos numa comunidade onde eles vão ter que aprender sozinhos, Claro. onde eles vão ter que ouvir muitos nãos. Eu digo sempre aos pais, nós temos que dizer aos nossos filhos não, porque a vida é feita de não. Nós vamos ouvir não na escola, vamos ouvir não quando tivemos o nosso primeiro relacionamento e se calhar gostamos daquela pessoa, mas aquela pessoa não gosta de nós, mas também vamos ouvir nãos que se calhar queremos candidatar-nos àquele curso na universidade e não vamos ter nota para entrar naquele curso, mas também vamos ouvir nãos quando formos para o trabalho. Ou seja, nós estamos a preparar os nossos jovens e depois vem aqui as raivas, as frustrações, que esse é outro aspecto, que é a falta de regulação emocional que as nossas crianças têm e, por sinal, depois vão passando de geração em geração. Eu acho que o que tu estás a dizer, eu sou completamente de acordo. E, aliás, eu não sou pai, mas se algum dia for pai, era a forma como eu quero transmitir aos meus filhos. É exatamente o que tu estás a dizer, porque efetivamente o que é que nós podemos fazer, e eu penso muito nisso, o que é que nós podemos fazer enquanto pais? Tu podes fazer o quê? Claro que podes limitar de alguma forma e encaminhar de alguma forma para aquilo que são as tuas opiniões, mas dás-lhe liberdade na mesma se tu conseguires restringir as decisões deles ali a 3 ou 4 ou 5 que tu consigas controlar. Tu estás-lhe a dar liberdade à mesma de escolha, ele não está a perceber e está a crescer, está a evoluir, está a tomar responsabilidade sobre aquilo que é as decisões dele e as responsabilidades, mas ao mesmo tempo estás-lhe a dar liberdade para haver escolha, para haver o erro, o não. Porque a questão... Lá está, outra coisa que eu vinha a pensar também, pensei durante o caminho, que era esta questão. O que é que nós temos de diferente de sociedades que têm sucesso, né? Que conseguem criar empresas, criar grandes negócios, ser profissionais de excelência? Qual é a diferença? Nós aqui, em termos de pessoas, em termos de jovens, nós somos humanos, né? Somos todos seres humanos. A questão é que eu interpreto, e tu vais-me dizer se és da mesma opinião e se é verdade ou se achas que é correto, que é a questão de as pessoas acreditam e criam oportunidades. E vai no seguimento disto que estavas a dizer, que é, eu vou lutar para criar esta oportunidade, independentemente da quantidade de vezes que me vão dizer não, eu acredito em mim e eu sei que vou conseguir. Tento uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, eventualmente eu hei de conseguir. E esta luta é o que nos vai fazer evoluir enquanto sociedade e enquanto seres individuais. Não é? Eu penso que é desta forma que nós devemos agir e é o que nos falta na nossa sociedade portuguesa hoje em dia. Porque tu vês muito nos Estados Unidos isso em certos contextos. Dizem, mas aqueles gajos conseguem tudo. Claro que conseguem. Eles são os believers, não é? Eles acreditam em tudo. Eles acreditam que é verdade e que conseguem. E efetivamente acabam por conseguir. Mas tu, David, tocas aí numa coisa muito interessante e que eu gosto sempre de falar e que acaba por, se calhar, na tua conversa, acaba por estar aí muito diluído, mas vai aparecendo de forma quase implícita, mas está lá, e para mim é o fator principal dessa questão, que é o fator erro. Tu tocas aí no erro e a sociedade, a nossa cultura em Portugal não valoriza o erro, penaliza o erro. Desde quase do jardim de infância
até às nossas empresas. E há uma coisa muito importante: se nós não errarmos, muitas vezes não aprendemos. Claro. E o erro é uma parte importantíssima da aprendizagem. Agora, se nós na escola penalizamos o erro, aquela criança começa a ficar retraída. Eu tenho crianças que muitas vezes têm recusa escolar, que muitas vezes os pais chegam aqui e dizem: ele agora deixou de querer fazer os trabalhos. A professora diz que ele já não recusa-se a fazer aquilo que ela manda. Não é porque a criança deixou de gostar de aprender. É porque a criança, se não o fizer, não erra. E isso vai passando de geração em geração, e nós temos países extraordinários em termos daquilo que é a aprendizagem com o erro, principalmente os países nórdicos. Tu falaste também nos Estados Unidos, mas nós devíamos ir beber muito aos países nórdicos, onde o erro é visto como um processo de aprendizagem. E é visto como um processo de aprendizagem porque, se tu errares, David, já sabes que não fazes, que podes não saber ainda como se faz, mas já sabes que daquela forma que tu fizeste já não se faz. Claro. E se nós formos ensinando progressivamente as nossas crianças a que errar é humano, como se costuma dizer, que errar não faz mal, que errar é uma forma de aprendizagem, elas tendem a fazer isso que tu estavas a dizer também. Continuam a tentar, continuam a ir em frente. Agora, cada vez que nós, na escola, uma criança erra e nós quase, hoje em dia não se faz, mas muito perto, em muitas formas do dizer. Antigamente colocavam as orelhas de burro. Claro. Hoje em dia não colocam as orelhas de burro, mas há muitas formas de dizer que aquela criança não é inteligente. E depois, a partir daí, vêm as questões de comparação. Claro. E depois, lá está. Eu não o faço, não erro. Claro. Mas também não consigo. Também não chegas lá. Não chegamos lá. E isto depois gera-se o quê? E falando aqui um pouco mais, se calhar, no futuro deste contexto que nós estamos a falar em adolescentes e jovens adultos, no contexto, por exemplo, profissional, isto vai gerar o quê? Vai gerar pessoas que não vão dar o máximo de produtividade porque vão estar sempre limitadas, vão estar contextualizadas ali àquilo que é o conforto, mas para aqui não vamos estar a arriscar, ou seja, não vai haver o máximo de potencial e ficamos um bocado limitados muitas vezes também na parte do... Sim, em termos profissionais isso vê-se muito, por exemplo, numa empresa. Se aquela pessoa até pode ter uma ideia extraordinária, mas não sabe o resultado daquela ideia, mas já sabe se falhar, as chefias vão cair em cima e não vão valorizar o facto dele ter tentado mudar qualquer coisa que até podia mudar a produtividade, o funcionamento e até tornar o trabalho mais fácil para todos, a pessoa não vai fazer. Nós havemos de falar aí no tema sobre isto e é uma coisa interessante do que eu gostava também de falar, porque lá está, porque esta questão da ideia, eu sou completamente apologista de tu, enquanto profissional, desde o mais raso até ao mais top da hierarquia, tu sugerires. Mas a sugestão muitas vezes tem de vir com algum fundamento. E tu teres a capacidade de apresentares e de explicares, é como tu venderes, não é? Tu estás a vender... Costuma-se dizer que as empresas têm de contratar. Não, tu é que tens de vender à empresa, não é a empresa que tem de contratar. Tu é que tens de te apresentar que valor é que tu vais trazer à empresa. Porque se tu estás a trazer valor à empresa, estás a trazer valor para ti também, porque estás a conseguir vender, estás a conseguir potenciar, estás a conseguir mostrar onde é que tu consegues chegar. E isto ligando um bocadinho também aqui às nossas crianças, nós temos de fazer isto, ou devíamos de fazer isto, não é? A minha questão aqui, no seguimento daquilo que estávamos a falar, é... E no seguimento do erro... Portanto, esta moça que tu falaste, que está a passar por este sistema todo, isto pode ter um ponto vantajoso que é, ela está a passar uma fase negativa e se ela conseguir superar isto facilmente vai se adaptar e vai se tornar uma pessoa muito mais forte enquanto jovem adulta, não é? Mas pode também criar outros problemas, não é? Portanto, acaba por ser aqui um pau de dois bicos. Sim, por exemplo, esta jovem leva uma bagagem, né? Leva uma bagagem muito negativa. É lógico que nós podíamos falar em ciclos e eu já acompanhei pessoas que, quando conseguem quebrar o ciclo, são excelentes pais, excelentes profissionais, excelentes maridos ou mulheres. Isto porquê? Porque agora estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa que eu acompanhei que veio de uma família onde o pai era alcoólico,
a mãe prostituía-se, ninguém quis estudar, e este jovem que hoje já felizmente é um adulto competente e até um adulto de sucesso, o que é que ele fez? Ele chegou a estar institucionalizado e acompanhei este jovem na Casa Pia. E ele chegou e disse: Eu, Bruno, não sei o que quero ser no futuro, mas sei aquilo que não quero para mim, enquanto pessoa, enquanto pai e enquanto profissional. E ele quebrou esse ciclo. E com toda esta bagagem que ele trouxe de trás, pesadíssima, hoje é um empresário de sucesso, tem uma família maravilhosa, e é aí que eu digo, e muitas vezes até emocionado, que efetivamente o trabalho que fazemos no dia a dia marca a diferença. Eu ainda hoje mantenho contacto, hoje já mais informal, com esta pessoa, e ele não se cansa nas nossas conversas de amigos, que hoje podemos dizer que somos amigos, de dizer que aquele momento fez a diferença. O ele saber que precisava de ajuda para quebrar aquele ciclo, e quando quebra aquele ciclo é aí que conseguimos fazer também grandes mudanças e ter grandes histórias, né? Porque felizmente esta história terminou ou continua bem, temos outras que Não acabam também. quando o ciclo não é quebrado, levam esta bagagem, levam os traumas, levam todo um contexto. Tanto que eu, em consulta, muitas vezes, quando chegam adolescentes, eu não pergunto o que é que tu tens, o que é que se passa contigo. Pergunto: vamos falar um bocadinho do que tem sido a tua história? Conta-me um bocadinho de ti, fala-me de onde vens, do que gostas. E através da história daquela criança, daquele jovem, eu consigo perceber muitas vezes qual é o problema, onde está o problema. Porque o momento atual, o problema, eu já tenho tido aqui situações em que os pais dizem: o meu filho não está nada motivado para os estudos, para onde tem que escolher uma área no ensino secundário, mas ele não está motivado. E quando nós vamos analisar bem aquela história, aquele jovem foi vítima de bullying, foi vítima de exclusão social, foi vítima das mais variadas coisas que acontecem numa escola, e numa escola onde nós, pais, quando deixamos lá os nossos filhos, pensamos que os deixamos num sítio seguro, mas também acaba por ser num sítio onde muita coisa acontece. E isso tudo pode mudar aquilo que é o futuro de uma pessoa. E se calhar queria ir aqui um bocadinho, nesse contexto que estás a falar, é super importante, mas isso é uma zona que nós não temos controle, não é? Uma coisa que nós não conseguimos controlar, um ambiente que nós não conseguimos controlar. O que acontece muitas vezes grande parte das vezes, os adolescentes, ou as crianças, ou os jovens não falam abertamente sobre isso, mas no momento em que falam, devíamos ter uma abordagem cuidadosa e diferente, não é? Porque muitas vezes, isto para te dar o contexto do quê? O que é que eu vejo do que veio de antigamente para hoje em dia? Não sei se é o que passa hoje em dia, mas via-se muito aquelas coisas: deixa estar, isso é só brincadeiras, isso são as crianças a brincar, isso é normal, porque na escola é assim, porque foi sempre o que se viu. Mas na realidade não é assim, nós temos de valorizar de alguma forma o que está a passar, não é? Mesmo às vezes por pouco que pareça. Temos que valorizar sempre. Aliás, se uma criança, um jovem ou um jovem adulto, seja o que for, se tiver alterações no sono, no apetite, se entrar no quarto, se entrar em casa e disser boa tarde e foi para o quarto, se começar a deixar de ter prazer nas atividades que antes lhe eram prazerosas, isso são tudo sinais de alerta. Mas agora tu tocas mais uma vez, David, num ponto fundamental, que é a comunicação. E no ouvir. Nós não ouvimos os nossos filhos, nós não ouvimos os nossos jovens. Nós andamos tão envolvidos naquilo que é a nossa vida, e quando eu digo a nossa vida não quer dizer que eles não façam parte, mas é tudo à volta. E nós achamos que o dar, lá está, a tal situação da roupa que eles querem, do telemóvel que eles adoram, do computador, isso serve. E depois temos outra coisa muito, muito problemática, na minha opinião, que é efetivamente as questões de comunicação.
Nós vamos ouvir os nossos filhos, mas se o teu filho te vai dizer o problema, mas ele ainda não terminou o problema, já tu estás a apresentar a solução, já tu estás a julgar por ele ter aquele problema, tu achas que na semana a seguir o teu filho te vai dizer que teve um problema na escola? Não vai, porque ele já vai dizer, os meus pais vão dizer quase que a culpa é minha por estar a passar por aquilo. Sim. Quando nós, muitas vezes, enquanto pais, enquanto cuidadores, né? Porque há cuidadores que não são pais, aquilo que devíamos fazer no essencial é muitas vezes deixar aquele jovem falar, ouvir, antes de apresentar logo a solução. E depois até questioná-lo. Queres que te ajude a encontrar uma solução? Vamos juntos encontrar uma solução. Claro. Não é eu Qual é que achas que seria a solução, né? para aquela... Dar-lhe também alguma liberdade para ele... Aquilo que eu acho que nas escolas, por exemplo, falta é que cada criança devia ter um adulto de referência. E isso poderia fazer toda a diferença. Se nós criássemos, e eu sei que se calhar quem nos está a ouvir diz isso é uma utopia. Não, não é uma utopia, porque eu não estou a dizer que tem que ser o psicólogo, não estou a dizer que tem que ser o assistente social. Às vezes pode ser o professor, mas também pode ser o assistente operacional que está todos os dias ali no intervalo a tirar as folhas, a vigiar. E se aquela criança, se aquele jovem souber que quando tem um problema tem aquele adulto que lhe pode dar a segurança, e dar a segurança pode ser apenas estou aqui para te ouvir. Claro. Pode fazer toda a diferença. Claro. É fundamental isso. Porque, efetivamente, mas lá está, acabamos por ter na escola o que temos também na nossa sociedade, o que temos em casa também enquanto pais, que é, muitas vezes, um bocado do egocentrismo e às vezes até uma desresponsabilização inconsciente. Digo inconsciente. Não digo consciente, nem forçada, mas lá está, com esta questão das redes sociais, com esta questão de toda a vida, desta rotina apressada, o stress diário, constante. A maior parte das pessoas nem tem paciência, nem tem tempo, e nós vivemos numa sociedade depressa, as coisas é todas para ontem. Né? E tu investires esse tempo e estares ali a ouvir e a dizer assim, o que é que tu achas? Qual é a solução que tu tens? Qual é a tua visão? Não é? Eu até diria mais que as nossas crianças hoje em dia não têm tempo para ser crianças. Certo. Não têm tempo para brincar. Eu tenho aqui crianças que têm atividades desde a segunda-feira até ao sábado, ou da segunda-feira saltam o sábado e têm do domingo à sexta. Porque vou ao futebol, vou à natação, vou ao balé, vou à explicação. Onde é que tem o tempo para ser crianças? Claro. Onde é que tem o tempo para aqueles pais também se aperceberem? Claro. E depois temos outra situação, que são crianças que efetivamente não têm muitas atividades, mas os pais têm 2 empregos. Claro. Ou seja, falta... Isto é um problema sistémico. E acho que as políticas sociais têm que ser repensadas e têm que efetivamente pensar naquilo que são os nossos jovens. Não interessa ter os nossos jovens nas escolas das 8 às 6 da tarde. Claro. E depois saem às 6 da tarde e vão para a atividade. Claro. Depois chegam da atividade, vão fazer o quê? Jantam e dormem. E isto repete-se. É um ciclo vicioso. Tu não achas, nesse sentido das atividades, é um ponto também que eu gostava de perceber aqui, que é... eu, na minha visão, né, enquanto crianças e adolescentes que vão para uma atividade dessas, e nem critico que seja a semana toda, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu acho que a visão aqui seria... nesse ponto que tu tocaste, que é a questão do brincar, ou seja, do divertir no que está a fazer, do sentir gosto, sentir prazer, e não um esforço e uma exigência tremenda de ter resultados. Porque aí é que tu deixas de ou és uma criança muito aprumada para isso e queres efetivamente lutar por ter resultados e sentes mesmo gosto e prazer nisso, ou então o que acontece a maior parte das vezes é que são incutidos pelos pais, não, tens de ser o melhor, tens de fazer, tens de lutar. E acaba por se esquecer um bocado dessa parte do que é o divertimento, o que é a brincadeira, o que é o desfrutar da atividade que estás a fazer. Portanto, isto aqui no contexto, e a minha pergunta para ti seria nesse sentido, que é, as crianças podem estar lá e podem estar esses dias todos ocupados a fazer,
Mas se calhar aquela pressão que é feita constantemente, tanto pela sociedade como pelos pais, como pá, por toda a gente à volta, que é ter resultados, ser o melhor. Acaba por ser um bocado a condicionante disso tudo, não é? O que é que tu achas nesse sentido? Concordo em parte, mas não é possível, David, as crianças crescerem sem o brincar. O brincar, ou crescerem de forma saudável, Quando tu digamos falas no assim. brincar, enquadra-me aqui O brincar pode ser estar a brincar com os carrinhos ou com as bonecas em casa, mas desenhar, também não é? pode ser estar a brincar com o vizinho Ok. ou ir ao parque, ou seja, uma brincadeira livre que não é imposta, porque se nós tivermos, e a criança pode gostar de todas as atividades, porque a criança também muitas vezes não conhece mais nada do que é ir para aquela atividade, sai daquela atividade, vai para outra atividade, depois tem a explicação, lá está, porque hoje em dia até não temos tempo para aprender. As nossas crianças têm que sair do primeiro ano de escolaridade a saber ler. Quem não sabe ler no final do primeiro ano já se começa a rotular que tem algum problema, que tem alguma dificuldade. Nós, ainda há meia dúzia de anos, por assim dizer, nós tínhamos o primeiro ano e o segundo ano para consolidar a aprendizagem da leitura e da escrita. E por isso estas nossas crianças vivem num mundo a correr, ou num mundo onde se vende o perfeccionismo. Até pegando um bocadinho nas redes sociais mais uma vez, David, se nós formos ver os nossos jovens, eles não publicam os dias maus nas suas redes sociais. Certo. Eles publicam, muitas vezes fui visitar isto, fui para aqui, fiz ali, estive naquele sítio. O objetivo... E por trás daquilo tudo, é muitas vezes o que vem. Aliás, nós vemos casais, e eu conheço, até em termos de clínicos, casais, que publicam coisas espetaculares nas redes sociais, viagens lindíssimas. Depois em casa aquilo é um mal-estar. Claro. E aqui, sem mais uma vez generalizar, grande parte dos problemas das nossas crianças, dos nossos jovens, não são deles, são herdados, Claro. porque são dos pais, são as práticas parentais, são a questão de casal, e isso tudo afeta de forma brutal aquilo que é o desenvolvimento das nossas crianças. Isso é fundamental, porque a questão eu costumo dizer, acho que até exagero um bocadinho na análise que eu faço, mas nós enquanto adultos temos de ter 2 dedos de testa, né? E mesmo que tenhamos traumas, problemas, tal e qual como eu tenho, como tive, claro, e como existem, e que também herdei ciclos viciosos e passei por momentos muito maus e muito negativos e de erro grande. A questão é, nós enquanto adultos não deveríamos pensar um bocadinho, fazer uma autorreflexão e pensar assim, o que é que tu estás a fazer? O que é que estás a fazer? E mesmo, às vezes, mesmo sem teres a capacidade de fazer isso sozinho, com a ajuda de um profissional como, lá está, que acaba por ser também nesse sentido que existem os profissionais para dar ajuda a isso. O que é que eu estou a fazer de errado ou o que é que eu preciso de mudar para cortar este ciclo, não é? Para quebrar, para deixar de prolongar isto, tanto para a minha vida, seja para amigos, seja para família, seja para filhos. Portanto, falamos aqui no contexto de sociedade, no contexto geral, não é? Sim, falamos num contexto geral e aqui até se pode tocar numa situação muito interessante que é, por exemplo, as questões de divórcio ou separação. Quando isso acontece, a primeira ideia que nós devíamos ficar e ter presente é: eu posso me separar da mãe dos meus filhos, a mãe dos meus filhos pode se separar de mim, mas há uma coisa que é indiscutível. Nem a mãe dos meus filhos tem que se separar dos filhos dela, nem eu tenho que se separar dos meus filhos. E a primeira coisa que nós devíamos fazer é preocupar-nos com aquelas crianças. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos reorganizar para termos uma educação semelhante, para continuarmos, porque há casais que efetivamente o ideal é separarem-se, claro, porque vivem em constante conflito. Agora, se depois esse conflito passa para os filhos, se os filhos, e perdoa-me aqui a expressão mais corriqueira, mas se começam a ser pombos correios, se começam a ouvir o pai a dizer mal da mãe, a mãe a dizer mal do pai, o pai a dizer mal da família da mãe, a mãe a dizer mal da família do pai, e depois, e isso depois muitas vezes é extrapolado até, a tua mãe anda com aquela pessoa,
que é amiga, mas não é amiga, não presta, é isto, é aquilo. E naturalmente não vou até entrar aqui por, por, por palavras que eu ouço Claro, enquanto claro, este consulta, né? Porque estamos numa conversa, mas não fica bem, porque eu tenho crianças que o dizem dessa forma. claro, O meu pai chamou isto à minha mãe, claro. e a minha mãe chamou isto ao meu pai, diretamente. Temos de ser um bocadinho mais conscientes. Temos que ser mais conscientes. Aliás, nós temos que tornar a nossa sociedade mais consciente, temos muito que olhar para as nossas crianças. Ah, ah, ainda agora, na semana antes de entrar de férias, tive uma consulta de urgência porque uma mãe olhou, a filha foi vestir uns calções e ela olhou por acaso e viu 2 cortes. E aí teve o alerta. 2 cortes que lhe chamou lá a atenção. É enfermeira, estamos a falar de uma mãe enfermeira. E que quando olha para aquilo que lhe chamou lá a atenção, lá se foi falar com a filha pediu efetivamente ajuda, pediu para ir ao psicólogo. E sabes o que é que está por trás desta situação? A exclusão, o sentir-se sozinha, o não ter amigos. E no início da consulta, que faço sempre com os pais, eles disseram, nós estamos a perceber, ela tem tudo. Ela canta no banho, ela tem um parque à frente, ela faz isto, ela faz aquilo. E depois, se calhar, falta nós compreendermos os nossos filhos. Falta nós estarmos... Porque o estar presente não é o estar no mesmo sítio. Claro. É muitas vezes nós, David, sentarmos no chão, ao nível deles. Exatamente. E diferenciar uma coisa muito importante. E ouvir. Ouvir e diferenciar uma coisa muito importante. Nós, pais, não somos de forma alguma os melhores amigos dos filhos. Os melhores amigos, muitas vezes, dizem aquilo que nós queremos ouvir. Os pais dizem aquilo que consideram ser o melhor para os seus filhos naquele momento. Exatamente. E isso aí pode fazer toda a diferença. Daí, na adolescência, os nossos filhos afastam-se muito de nós. Porque há uma turbulência de emoções em termos emocionais, cognitivos, sociais, que se dá nessa altura e nós não podemos transformar, por um lado, a adolescência numa fase crítica e achar que a adolescência é sempre uma fase crítica, quando também é uma fase de grandes oportunidades, onde nós podemos crescer enquanto crianças, enquanto jovens e tornarmos adultos depois competentes. E aqui, quando eu falo adultos competentes, não estou a falar se é o melhor profissional, estou a falar um adulto que é enquadrável na sociedade, que tem os valores, que consegue tomar decisões, que consegue resolver problemas por si. Claro. E que se sinta completo. E que se sinta, é assim, e que se sinta bem. Naturalmente não há ninguém no mundo que se sinta todos os dias bem. Claro. Isso não existe. Mas que consiga, digamos, sobreviver e enquadrar-se naquilo que são os desafios da sociedade e o desafio de ser adulto. Ok. Eu estou aqui a pensar, tu falaste aí na utopia. Se a gente tivesse de fazer tipo um gráfico ou uma linha de nível em que a utopia está em cima e a distopia está em baixo e temos o centro, tu achas que estamos mais no caminho da utopia ou da distopia? Na sociedade em que nós temos? Hoje em dia, claramente, na utopia. Nós vivemos numa sociedade em que acredita mais naquilo que vê e, mais uma vez, não podemos dissociar as redes sociais e esta questão toda mediática, né? Porque nós somos bombardeados por imagens, todas elas bonitas, de grandes férias, grandes carros, grandes empregos, grandes famílias, tudo aquilo que a vida, digamos assim, tem de bom. E no fundo, quando desligamos o telemóvel, entramos numa vida real, Claro. numa vida em que, se calhar, maioritariamente estamos tristes, em que maioritariamente nos sentimos desenquadrados dela, mas vivemos claramente uma utopia. Eu sou daqueles, deixa-me só dizer-te isto ainda, David, eu sou daqueles que não culpa as redes sociais, porque hoje em dia também é muito fácil dizer a culpa é das redes sociais, porque o problema, mais uma vez, não está naquilo que as pessoas veem nas redes sociais. Está naquilo que as pessoas são enquanto veem as redes sociais.
o que estão a absorver, o que estão... Porque as redes sociais dão-nos também aquilo que nós vamos procurando. E se tu hoje fores à rede social, e qualquer pessoa sabe isso, e for procurar a compra de um relógio, a partir daí começam a ser bombardeados por relógios. Bastante. É lógico que se nós estivermos muito atentos também àquilo que é a rede social do nosso filho, da nossa filha, se calhar até conseguimos perceber nas entrelinhas aquilo que se passa com ela. Porque se calhar aquela jovem, aquele jovem vai procurar, se calhar, uma imagem. Mas também temos jovens que o outro dia tive esta jovem que disse dos cortes, sabe o que é que ela me disse? Eu aprendi isto no TikTok. Aprendi isto no TikTok porque vi um vídeo onde dizia que se eu me cortasse sentia alívio. E eu fiz-lhe a pergunta, e sentiste? Senti. A dor deixou de aparecer na minha cabeça. Isto é um alerta grave, Isso mas dos maiores. é um alerta que, lá está, e às vezes digo aos pais, nós não devemos invadir a privacidade dos nossos filhos, mas devemos ir ver os grupos dos WhatsApps, devemos ir ver os TikToks, devemos ir ver os Instagrams dele, porque isso não é invadir a privacidade, é proteção. Claro. E a proteção pode nascer aí. E acho que é o ponto principal. E acho que não é isso. Não há grande coisa a dizer. Não há grande coisa a dizer sobre isso. A questão e pegando um bocadinho aqui, para fazermos aqui também um término, nesta questão de como é que nós podemos resolver isto, tu falaste aqui de uma série de pontos, qual é que seria o que nós podemos aqui sim destacar mais? Para mim, o ponto principal, e se eu tivesse aqui um jovem à minha frente a dizer que se sente excluído, que se sente mal, que não se sente enquadrado, eu diria, a primeira coisa que ele diria é que aquilo que ele vê, aquilo que os outros dizem, não fazem dele aquilo que os outros pensam que ele é. Claro. E que ele não está sozinho. Claro. Que está num mundo onde pode pedir ajuda. Aos pais, a principal mensagem que ele tem que deixar é: ouçam, deixem-nos falar, dêem liberdade para eles falarem. Por muito duro que muitas vezes seja aquilo que eles têm para nos dizer. Mas se nós demos espaço aos nossos filhos para falarem das dificuldades que sentem na escola, mas também de um relacionamento que começaram e que não está a correr bem. Olha, estou-me a lembrar aqui de uma jovem que disse que estava a sofrer de violência doméstica, efetivamente pelo namorado, e só tomou consciência quando ele partiu o nariz. Okay. E eu perguntei: quem é que sabia disso? Ninguém. Porque eu não podia falar disso com a minha mãe. Eu não podia falar disso com o meu pai. E porquê? Porque depois sente-se culpabilizada porque vão apontar porque havia aquele sentimento de culpa dela não ter conseguido resolver a situação. Mas provavelmente, porque durante o crescimento dela, e estamos a falar já aqui de uma jovem com mais de 18 anos, neste caso, durante o crescimento dela, será que houve espaço para ela poder falar dos seus medos, das suas dificuldades? Ou sempre teve que ser aquela jovem que tinha que corresponder ao padrão? Claro. Da boa aluna, da pessoa que à tua frente está a sorrir, mas quando chega ao quarto leva a noite a chorar. Pois. Falta comunicação, falta nós ouvirmos os nossos jovens. Por isso, os nossos jovens deixam a mensagem de não tenham medo de pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem. Os nossos pais, não tenham medo de se sentar no chão a ouvir os vossos filhos. E eu acho que terminamos aqui com essa mensagem que é super importante. Uma coisa que eu tenho dito bastante também no final destes episódios é que às vezes nós podemos pensar que as coisas não são nada, são poucas, ou que por pequenas coisas não vale a pena, mas é preferível nós pedirmos um diagnóstico com algo que não é nada do que pedimos um diagnóstico quando as coisas já estão ou já vamos atrasados. Portanto, é preferível nós atuarmos e dizerem-nos assim: você pode estar descansada porque o problema não existe, do que existir o contrário.
E acho que é um dos pontos principais que nós devemos atuar antes, né? Fazer prevenção, ao invés de ser agir por reação, né? Portanto, obrigado, Bruno, por esta Obrigado. conversa. Obrigado a vocês por estarem aí desse lado. Outra vez, vamos consciencializar-nos, vamos tentar atuar em prevenção, vamos tentar atuar e ter um bocadinho mais de atenção sobre aquilo que é a nossa envolvente. Eu sei que às vezes não é fácil, torna-se difícil, porque as nossas vidas são completamente apressadas, com muitas responsabilidades, com stress diário, com stress constante. A responsabilidade faz com que a nossa cabeça esteja completamente preenchida com preocupações, com desafios constantes, e ainda temos mais pequenas coisas às vezes para terem atenção. Mas vamos tentar ver ou estar atentos a pequenos padrões, a pequenas circunstâncias, porque acho que é aí que vai estar a diferença. E como disse aqui o Bruno, obrigado a todos novamente. A conversa continua com o Bruno, fica por aqui e espero ver-vos no próximo episódio.